Bom dia, bom sábado, irmãos. É uma alegria poder estar aqui convosco. É verdade que ainda para mim ainda é muito estranho estar aqui na igreja. Infelizmente os bancos estão vazios ainda, mas é uma alegria também saber que, apesar do edifício da igreja estar deserto, a igreja de Coimbra está cheia, porque vocês são a igreja e tenho a certeza que aí desse lado vocês são a igreja que neste momento está ativa, está viva e está comprometida com Deus. Apesar dos tempos em que vivemos, o dia de sábado é um motivo de alegria, de adoração, porque é o dia em que estamos a adorar o nome de Deus e a louvá-lo, porque Ele é realmente o nosso Deus, Criador e Salvador. Na natureza existe um processo magnífico. Existe uma transformação que é muito curiosa e que me chama muita atenção. É a metamorfose da borboleta. A transformação de uma larva ou de uma lagarta para uma borboleta. É curioso porque a lagarta é um animal, um inseto que realmente não nos chama a atenção. Nós olhamos para a lagarta e se calhar a maioria de nós olha com algum desdém, pensa que não tem nenhum valor. Se a vemos na nossa casa, provavelmente muitos de nós, se calhar, vai ter a tendência para matar este inseto, ou então para expulsá-lo de casa, tirar, porque não queremos aquilo dentro das nossas casas. Se calhar nós olhamos para ele e não vemos nenhum valor. Parece que não tem nada para dar. Mas é curioso porque num processo de 9 a 14 dias, dependendo das situações, este inseto que rasteja, que anda na terra, que realmente não nos inspira nenhum tipo de alegria ou de interesse, aparentemente, ela, neste espaço de tempo, transforma-se num animal que muitos admiram. Transforma-se numa majestosa borboleta. É incrível pensar como é que isto acontece. Pensar que um animal que rasteja, um animal que nós não damos realmente nenhum valor, transforma-se numa borboleta que voa, que realmente há muitas pessoas que colecionam borboletas, que têm muito interesse e realmente é um animal realmente belo e que nos inspira muitas vezes. É uma transformação plena e completa. Não deixa de ser o mesmo animal, não deixa de ser o mesmo inseto, mas é algo totalmente diferente. É algo que passou por uma transformação plena. É curioso porque nós, como cristãos, nós como seres humanos, nós também necessitamos de passar por esta transformação. Se calhar não vamos ficar 14 dias fechados num casulo. Se calhar quando sairmos não vamos ter asas para voar. Mas a transformação do cristão, a transformação na vida do cristão, pode ser de igual maneira incrível. Pode ser de igual maneira quase inacreditável. É incrível quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos sucessivamente pessoas a terem experiências magníficas na sua vida. São muitos os homens que, junto da companhia de Deus, viveram transformações que nos inspiram. Podemos falar de Abraão, aquele que duvidou de que Deus poderia lhe dar um filho e que mais tarde, depois da sua real transformação, foi chamado o pai da fé. Podemos falar de outros homens, como Moisés, que tinha medo de falar em público, que parecia que não tinha nenhum potencial. E ainda assim foi ele que tirou, com a ajuda de Deus, não é? Foi ele que tirou o povo de Israel do Egito e que o conduziu pelo deserto. E é ainda hoje conhecido como aquele grande líder do povo de Israel. Podemos olhar para muitos outros, mas esta manhã eu gostaria de vos convidar a nós analisarmos a história de uma personagem que conhece Jesus, que tem um encontro especial com Jesus, cara a cara. Eu não sei quantos de vocês gostariam de passar por isso. Eu gostaria muito de realmente ter o privilégio que este homem teve. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 19. Eu não sei se vocês têm a Bíblia aí junto de vocês, mas o bem de estarmos cada um nas suas casas é que
podemos rapidamente ir buscá-la. Por isso, eu convido-vos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós encontramos aqui um episódio, um encontro que é muito especial. Nós encontramos um homem chamado Zaqueu. E quem é que era este homem? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, um publicano. Mas o que é ainda mais importante de repararmos é que este homem não era um cobrador de impostos qualquer. Ele era o chefe do cobrador de impostos de uma específica cidade importante, da cidade de Jericó. Sabem que muitas das cidades que nós ouvimos falar na Bíblia, muitas delas viviam da pesca, a sua fonte de rendimento era a pesca, mas Jericó não era assim. O seu grande comércio era com bálsamo. O bálsamo era o grande comércio da cidade de Jericó. E o bálsamo realmente dava rendimentos altos àqueles que negociavam com ele. Mas sabemos que se os negociantes e os mercadores, se eles ganhavam dinheiro com isto, Zaqueu também dominava o comércio aqui. Ele era o chefe do cobrador de impostos. Ele trabalhava diretamente para os romanos. Ele podia e tinha liberdade de que podia cobrar aquilo que os romanos quisessem. Mas se cobrasse algo mais e guardasse para ele, também ninguém o ia perseguir. Ninguém o ia incomodar. Os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram olhados com desdém. Eles eram olhados como pessoas que tinham traído a sua própria pátria. Muitos deles, muitas vezes, tinham que ser protegidos dos ataques do povo. Muitas vezes, um soldado acompanhava para o proteger. Mas este Zaqueu, ele, apesar de todas as suas riquezas, apesar de todo o seu conforto, ele sentia que havia algo na sua vida que não estava certo. Por isso é que nós vemos que ele procura Jesus. Mas nós vamos ler aqui o texto do versículo 1 até ao versículo 10. Diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele era muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para mim este texto, esta história é impressionante. Este episódio da vida de Jesus, este encontro que ele tem com Zaqueu. Como nós vimos, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, era um homem rico, abastado. É verdade que ele era um homem baixo, era um homem de pequena estatura, mas nós percebemos uma curiosidade em Zaqueu. Ele precisava de buscar algo. Havia algo na sua vida que não estava completo. E por isso ele procura este homem que ele ouviu falar. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. E no caminho para Jerusalém ele passou por esta cidade de Jericó. Se vocês olharem um bocadinho mais para a frente no capítulo, nos versículos mais à frente, a partir do 28, nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era uma altura de grande fama no ministério de Jesus.
Todas as pessoas ouviam falar de Jesus. As pessoas queriam escutar, queriam ver os milagres, queriam ver realmente as maravilhas que este homem, que muitos diziam que era o Messias, o que é que ele poderia fazer por eles? Muitos esperavam realmente poder ver Jesus. Por isso nós vemos aqui a dificuldade de Zaqueu, um homem de pequena estatura, um homem que, por causa da multidão, não conseguia ouvir nem ver Jesus. E então ele busca um local para ficar. E não nos esqueçamos da situação que Zaqueu vivia. Ele era rejeitado pelo povo. As pessoas que o conheciam-no como sendo um traidor da sua própria pátria. Ele tinha traído o povo de Deus. Reparem que como nós vimos, quando Jesus o convida, ou quando Jesus, vamos dizer assim, se faz de convidado para ir para a casa de Zaqueu, as pessoas começam a murmurar. Como é que é possível o Messias, este que nos vem libertar das mãos dos romanos, e estar com este pecador que tem acordos com o império? E então nós vimos realmente a surpresa das pessoas. E nós podemos perceber realmente a rejeição que Zaqueu vivia no seu dia-a-dia. Nós podemos perceber também que Zaqueu ele faz um esforço para ver Jesus. Reparem que ele não busca Jesus diretamente. Ele não vai tentar cumprimentá-lo. Ele não vai atrás dele. Ele quer simplesmente conhecer e ver quem é este homem que muitos falavam. Zaqueu realmente tinha algo dentro dele que dizia que precisava de algo mais. Hoje, irmãos, há muitas pessoas na situação de Zaqueu. Nesta cidade de Coimbra, há pessoas que buscam algo para preencher a sua vida. Muitos buscam preencher este vazio através de teorias da nova era, buscam através de meditações, através de isto e daquilo, através do dinheiro, através das riquezas. Buscam preencher o vazio que só Deus pode preencher. E nós, irmãos, nós temos uma responsabilidade de falar sobre este Jesus àquelas pessoas. Nós precisamos de partilhar este amor e a maravilhosa salvação que Cristo nos quer dar. Mas voltando a Zaqueu que eu consigo imaginar ele a lutar para chegar à árvore, as pessoas a empurrá-lo, a afastá-lo, porque realmente não era um homem que eles queriam ver à sua beira, nem tampouco queriam que outras pessoas pensassem que ele era amigo deles. Zaqueu lutando contra todas estas dificuldades, ele sobe a uma árvore. Ele sobe a uma árvore onde Jesus ia passar. E o que ele mais desejava aconteceu. Primeiro nós podemos ver aqui a atitude de Jesus face a Zaqueu. Enquanto que as outras pessoas o rejeitavam, enquanto as outras pessoas olhavam com desdém, ou enquanto as outras pessoas murmuravam, falando mal dele, Jesus olha para cima e fala com ele. Só podemos imaginar o impacto que isto trouxe a Zaqueu. Só podemos imaginar realmente o quanto este gesto de Jesus impactou Zaqueu e também as pessoas que ali estavam. Ninguém imaginava que o seu libertador, as pessoas começavam realmente a ter esperanças que Jesus fosse o Messias. E ninguém imaginava que este Messias, o enviado de Deus, fosse realmente falar com este homem. Reparem que quando Jesus o chama, ele diz a Bíblia que ele, apressado, ele decide sair da árvore. Ele sai da árvore apressado. Podemos imaginar, se calhar, ele atirou-se do ramo onde estava, cá para baixo. Talvez, mas claramente ele apressadamente saiu dali. Enquanto que uns murmuravam, enquanto que um o tratavam mal, Jesus olhou para este homem com os olhos de amor. Isto é também uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida. Se calhar existem pessoas que a sociedade em geral olha com desdém. Se calhar a sociedade olha para tantas pessoas e pensa que são más pessoas. Grupos étnicos que são desprezados. Pessoas que têm menos posses. Nós, para Deus, somos todos iguais e temos o mesmo valor. E para nós, como cristãos, nós devemos olhar para essas pessoas tal como Jesus olhou para Zaqueu. Como sendo uma pessoa, uma mais pessoa que Ele quer salvar. Nós devemos ter esta mesma atitude. Nós vemos realmente no versículo 7,
que todos ficaram espantados. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: olha que ele foi se hospedar com um homem pecador. E é verdade. Zaqueu era um homem pecador. Aquilo que Zaqueu fazia não era correto. Mas, irmãos, todos nós somos pecadores. E quem aqui estava certo? Quem aqui, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados, apesar das suas lutas, quem realmente estava no caminho certo era Zaqueu. Porque aquilo que ele sabia dos seus erros. Ele sabia daquilo que fazia. Ele sabia que o facto de cobrar impostos a mais era um erro. Ele reconhecia que era um pecador. Sabem que este episódio lembra-me muito a parábola do fariseu e do publicano, que está no capítulo anterior, está no capítulo 18. Enquanto que vemos um fariseu que se enaltecia porque era um homem de Deus, porque seguia o caminho de Deus, porque guardava os sábados, porque dava os dízimos. Ao contrário deste, o publicano, tal como Zaqueu era publicano, o publicano reconhece que era um pecador. E Zaqueu, ele reconhece também que a sua vida não está bem. Por isso é que ele busca conhecer a Jesus. Por isso é que ele busca realmente saber quem era este homem incrível que ele teve a sorte de conhecer. Teve o privilégio de conhecer, teve a bênção de conhecer. E perante a atitude realmente de Jesus, a resposta de Zaqueu foi sim. E levou Jesus para a sua casa. E aqui nesta casa nós vemos que o texto bíblico nos relata algo maravilhoso. Nos relata a transformação. Eis que Zaqueu era uma lagarta. Zaqueu era desprezável. Zaqueu era um homem sem nenhum valor. Zaqueu era alguém que ninguém dava importância. Era odiado por as outras pessoas. Mas ele conheceu a Jesus. Ele conheceu a fonte da transformação. Ele conheceu e percebeu como é que a sua vida podia ser transformada. Nós já lemos o versículo 8. As palavras de Zaqueu. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Reparem que aqui a importância não é a quantidade de dinheiro que Zaqueu dá. Reparem que aqui o importante para Jesus não é que ele vai dar uma grande quantidade de dinheiro aos pobres e que vai restituir aquilo que roubou às outras pessoas. Aliás, 4 vezes mais. O importante não é isso. O importante é aquilo que vai no coração de Zaqueu. Lembrem-se da viúva, aquela que pôde pôr apenas 2 moedinhas. E para Jesus ela tinha dado tudo. Tinha sido aquela que deu a maior parte. Aquela que realmente louvava a Deus através daquilo que dava. Ao contrário daqueles que davam muito dinheiro. Então aqui o importante não é a quantidade que Zaqueu deu, mas o gesto que significa. Significa uma transformação. Se ele até aí buscava juntar riquezas, se até aí ele buscava estar confortável na sua vida, se até aí ele buscava ter a melhor casa possível, o seu foco até aí estava virado nas coisas deste mundo. Com a transformação que ele vive, ele entrega tudo a Deus. Ele deu metade aos pobres, os seus bens. Ele restituiu às outras pessoas, mas ele deu tudo a Jesus. Ele entrega a sua vida completamente a Jesus. E uma grande transformação acontece. Reparem no título que Jesus lhe dá depois. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. E vem uma parte que é muito importante, pois que também este é filho de Abraão. Sabem que este é o maior título que nós podemos dar a um judeu.
Quando nós chamamos algum judeu que dá importância à sua vida religiosa, lhe chamamos filho de Abraão, nós estamos a dizer que ele é um escolhido de Deus. Nós estamos a dizer que ele pertence ao povo de Deus. Por isso, quando estas palavras de chamar-lhe que este é um filho de Abraão, era dar valor àquela pessoa. Até aqui Zaqueu era conhecido como o traidor do povo de Deus. Era conhecido como o traidor dos filhos de Abraão. Mas quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele é conhecido como o filho de Abraão. Ele passa a ser algo desprezível. Ele passa a ser uma lagarta. E aqui transforma-se em algo maravilhoso. Transforma-se numa pessoa salva, num servo de Deus, num seguidor de Jesus. Transforma-se num filho de Abraão. Irmãos, não importa a situação que nós estejamos, não importa as dificuldades que vivamos, não importa os pecados que tenhamos na nossa vida. Nada disso importa se nós nos entregarmos a Jesus. Até a pessoa que era mais desprezada pelo povo de Israel, até um publicano, aqueles que todos olhavam com rejeição, foi chamado filho de Abraão. Quanto mais nós, irmãos. Não importa os problemas e as lutas, os pecados que tínhamos na nossa vida. Não importa aquilo que nós fizemos até hoje, irmãos. O que importa é o encontro que temos com Jesus. A grande diferença na vida de Zaqueu não foi aquilo que os fariseus lhe ensinaram. A grande diferença na vida de Zaqueu não foi ter posses, não foi ter dinheiro, não foi o facto das outras pessoas o tratarem mal. A grande diferença, o motivo da transformação de Zaqueu foi o encontro que ele teve com Jesus. Antes de conhecer a Jesus, ele era um homem. Depois de conhecer a Jesus, ele era um homem diferente, um homem transformado. E nós vemos isto sucessivamente a passar. Vemos a história de Paulo. Paulo, que perseguia cristãos, tem um encontro com Jesus e transforma-se num dos maiores discípulos da história. Vemos o caso de Pedro, que rejeitou a Jesus. E vemos no livro de Atos, quando ele passa, as pessoas iam para a sombra de Pedro e ficavam curadas. É maravilhoso realmente nós olharmos para a Bíblia e vemos todos estes exemplos de transformação feitos porque as pessoas tiveram um encontro com Jesus e deixaram ser transformadas pelo Espírito Santo. Irmãos, nós hoje também podemos viver esta transformação. E eu posso viver esta transformação. E tu que estás aí em casa, podes passar por esta experiência também. Nós podemos, e é uma necessidade que nós temos na nossa vida, de entregar a nossa vida a Jesus. O encontro que nós temos com Jesus é o encontro mais importante. Por isso o convite que eu tenho para vocês esta manhã é que cada um de nós possa buscar a Jesus. Possa buscá-lo como Zaqueu buscou. Possa buscá-lo e aceitar o convite de Jesus fazer parte da nossa vida. De Jesus entrar no nosso coração. De Jesus realmente poder nos transformar através do seu Santo Espírito. Que este seja o nosso desejo, que este seja o nosso objetivo diário, o de encontrar Jesus e que Ele possa realmente transformar as nossas vidas. Um resto de um bom sábado.